Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h20, não perca a sua hora, 7h20. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que nos acompanha diariamente, né? De segunda a sexta-feira dentro do nosso Jornal da Manhã, parte local Joinville. E para você também que nos acompanha além do FM, através das nossas redes sociais. E como todos os dias, estamos recebendo sempre aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan um convidado muito especial para debater os assuntos de toda a nossa Joinville e também de toda a nossa região. E hoje, o convidado é o prefeito Adriano Silva, né? O nosso entrevistado de hoje, que vai falar sobre os impactos dessa manifestação aqui na maior cidade do estado, também do resultado das eleições, das ações da administração municipal, entre outros assuntos. Prefeito, muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Muito bom dia, Fernando, bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Piara, bom dia, joinvilenses. Muito bem. Sempre um prazer estar aqui, obrigado. Lembrando que participa conosco dessa conversa, desse bate-papo, né? O nosso comentarista político, Piara Boschi, que também já está conectado conosco. Piara, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes, bom dia ao prefeito Adriano Silva. Vamos começar. Tudo bem. Prefeito, com o fim, né, dos bloqueios parcial ou integral, né, nas rodovias, como é que está? Algum reflexo no atendimento à população nesta quinta-feira? Olha, essa quinta-feira a gente retomou as aulas com bastante normalidade, né? Então a gente conseguiu também fazer com que os ônibus de transporte escolar chegassem nas escolas, as equipes chegaram tudo com tranquilidade. E também a nossa unidade básica, que no primeiro dia no Canela nós tivemos problema, para abrir, hoje já está funcionando também normalmente. Então, por hora, todos os serviços aí do município estão com funcionamento normal. Nós tínhamos uma situação, inclusive, prefeito, até de ônibus parados, né, na rodoviária de Joinville, mas essa situação também já se normalizou. A pergunta que ele faz é o seguinte: a gente tem esse cenário ainda de pontos ali em Garuva e também no quilômetro 25, na região ali próximo ao posto da PRF em Piraberaba. Aliás, nós temos 12 quilômetros, quase 13 quilômetros de fila ali. Se a gente permanecer nesse cenário, o senhor prevê que a gente possa ter algum problema na questão da distribuição de medicamentos amanhã, início da semana que vem? O que o senhor espera aí dos próximos dias? Olha, Marcos, de fato, primeiro sobre a rodoviária, foi um desafio para nós. Nós chegamos a ter 80 passageiros e de um dia para o outro 200 passageiros praticamente morando dentro da rodoviária. Então nós também da prefeitura montamos ali uma programação para conseguir ajudá-los. Então a gente enviou alimentação através do restaurante popular. Também montamos o próprio Centro Pop, que é próximo dali, para que esses passageiros pudessem tomar um banho, pudessem, né, se preparar ali, e usavam até os ônibus ali como dormitório. Então esse foi um desafio, nós tivemos que montar essa operação. Hoje pela manhã estamos também já numa grande operação de limpeza e retomada da normalidade da rodoviária. Afinal, banheiros, a parte estrutural, toda com esse volume de pessoas morando na rodoviária, obviamente, a gente tem que restabelecer ali a ordem novamente da rodoviária. Então isso a gente já está fazendo imediatamente para que os passageiros do dia a dia ali não tenham qualquer problema no uso. Quanto aos bloqueios, né, eles são prejudiciais, eles acabam prejudicando a economia de todos, né? Então você pega o município de Joinville, um município eminentemente industrial, né? Os insumos das indústrias já faltam, as indústrias trabalham com seus estoques baixos, né, em questão de fluxo de caixa. Então obviamente quando acontece um bloqueio desse, as indústrias já começam a ter unidades paradas, unidades fabris paradas, a próprio redespacho de material acabado para suprir outros municípios, outros mercados. Então esse é um prejuízo incalculável aí para a economia do município, estado e próprio Brasil, né? E também é claro que sempre nos preocupa as questões hospitalares, né? As questões de emergência, urgência, né? A mesmo deslocamento de pacientes para o município de Joinville, né? Por exemplo, pacientes que vêm fazer tratamentos na ProRim, por exemplo, né? Podem não conseguir chegar para os tratamentos de hemodiálise. Então, isso são pontos que são extremamente preocupantes. Por isso, a gente, né, e eu como um liberal, nós defendemos as manifestações, né, defendemos a questão de que as pessoas devem ter essa liberdade, né, de se expressarem, mas sem também tirar o direito, também a liberdade do ir e vir.
né? Então, é ficar dentro do que a lei preconiza, né? Você manifestar, mas sem também atrapalhar, né, os outros cidadãos. Então, nós já nos posicionamos já na terça-feira, né, de que os bloqueios que fossem desfeitos justamente para que a gente não prejudicasse aí toda a nação, né, que acaba prejudicando a todos, inclusive as próprias pessoas que estão no bloqueio também passam a ser prejudicadas porque as suas casas também sofrerão com desabastecimento. O senhor acredita que os manifestantes devem atender a esse pedido do presidente Jair Bolsonaro, declaração feita ontem? Eu acredito que a declaração do presidente Bolsonaro, né, é uma declaração importante e que dá ali um viés e um guia para esses manifestantes. Né? Então a gente espera realmente, né, que isso seja suficiente para que de forma ordeira, organizada, né, como até agora tem se mostrado ser, que seja desfeito, né, sem precisar o uso da força, né, da Polícia Rodoviária Federal, e que a coisa volte à sua normalidade, né, com tranquilidade. São dois pontos muito importantes, né, que estão inclusive na Constituição, que é o direito à liberdade de expressão, mas também o direito de ir e vir de todas as pessoas. Quem participa conosco desta conversa, o Piara Bosca, agora com a sua pergunta para o prefeito. Piara. Bom dia, prefeito. O senhor teve um engajamento muito forte na campanha do Jorginho Mello ao governo, no segundo turno, digo, né? E do presidente Jair Bolsonaro. Jorginho Mello é governador eleito e Jair Bolsonaro, por uma margem muito pequena, acabou sendo derrotado pelo ex-presidente Lula. Eu queria saber o senhor como é que o senhor pretende fazer, como é que vai ser o seu relacionamento com Jorginho no governo, com Lula na presidência. Bom dia, Piara. Bom, realmente, né, logo quando virou o primeiro turno, imediatamente eu já me expus e coloquei abertamente o meu voto, justamente pelo Novo ser um partido de direita, um partido liberal. Obviamente fazia todo sentido a gente estar apoiando, né, candidatos de direita e não de esquerda, né? A gente tem que ser muito coerente com o eleitor, né, e coerente com aquilo que a gente defende. A gente defende a liberdade individual, a liberdade de mercado, né, o livre mercado, enfim, né, as coisas que a direita aí vem defendendo. Então, ajudei na campanha do Jorginho Mello, tenho uma excelente relação com o Jorginho, inclusive quando senador, sempre foi um senador muito ativo, né, em relação às necessidades da Prefeitura de Joinville. Todas as vezes que estive em Brasília, ele acabou nos ajudando com as agendas, o seu time em Brasília, no Senado também. Então essa relação é muito positiva e a gente vai manter essa relação, né? Inclusive o Jorginho já se comprometeu com as principais causas a Joinville, que é a questão do Hospital São José. Ele se comprometeu em sentar conosco e achar uma solução e diminuir esse custo para os munícipes, né, joinvilenses, e também o Plano 1000. O Plano 1000, ele significa aí grandes investimentos de infraestrutura no município, que a gente já tem, inclusive, projetos executivos prontos para serem licitados. Nós temos ali no governo do estado mais de 100 milhões de reais aguardando os convênios aí para receber o dinheiro para dar sequência em obras em Joinville. Então isso, com certeza acontecendo, a gente vai ter uma relação muito positiva. Né? Em relação ao governo federal, né, obviamente eu tenho que ter a postura de prefeito, né, e um prefeito ele tem que seguir a administração do município, e vou ter que ter uma relação institucional, uma relação diplomática com o governo federal, por mais que eu não concorde com a agenda de esquerda, por mais que eu defenda uma agenda completamente oposta, né, ao governo, mas eu não posso, como prefeito, estar militando, né? Eu tenho que sim pensar na Prefeitura de Joinville, pensar em todos os munícipes joinvilenses e buscar o melhor para Joinville. Ainda aproveitando essa resposta do prefeito, né, o senhor recebeu o presidente Jair Bolsonaro aqui em algumas situações, passagens dele aqui por Joinville, e aí, esperando um pouco, né, toda essa poeira baixar, o senhor pretende também convidar o futuro presidente Lula a visitar Joinville? Olha, em relação a convidar ou não, né, essa é uma questão que nós vamos ter que ver o futuro. Agora, em se tratando de uma visita, né, a Joinville, um presidente da República, obviamente o prefeito da cidade ele é obrigado a receber, né, independentemente se eu goste ou não da agenda ou se eu não goste ou não da pessoa. Né, nós estamos ali recebendo a instituição presidente da República, né, e eu sou a instituição prefeito de Joinville. Né, Adriano e Lula tem que ser descartado ali, tem que, né, se respeitar essas instituições. Então vamos seguir, né, à frente
E Joinville, e como todo o Pacto Federativo hoje no Brasil, não existe a independência total do município. Nós somos altamente dependentes do governo federal e do governo do estado. Né? Então, essa interdependência obriga prefeitos, governadores e presidentes a se relacionarem. Né? Essa obrigação ela está em virtude até da forma como o imposto hoje é distribuído. A cada R$100 que é recolhido em Joinville, apenas R$14, por exemplo, chegam às mãos do prefeito para a decisão do prefeito investir onde se deve investir. Né? Todo o restante fica na mão do presidente da República ou do governo do estado. Então, se nós não tivermos uma boa relação, a gente prejudica drasticamente a cidade de Joinville. Prefeito, como o senhor falou, a cidade é dependente, né, do governo federal, do governo estadual também. Por outro lado, Joinville é vista como uma cidade bolsonarista, prova disso as manifestações recentes, prova disso a recepção que a cidade fez ao presidente Jair Bolsonaro. Para o senhor, prefeito da maior cidade de Santa Catarina, é um grande desafio transpor barreiras neste momento, após a eleição de Lula, né, na presidência da República, justamente para trazer recursos para cá. Como é que o senhor pretende trabalhar isso, já que nós perdemos representatividade, inclusive, né, na Câmara Federal, teremos apenas um deputado federal. O que o senhor espera para 2023 em relação a esses desafios para a cidade de Joinville, nesse cenário político nacional? Olha, Marcos, na prática, né, é muito pouco que a gente perde em relação a emendas. Né? Se nós analisarmos, né, nós tivemos também, recebemos emendas, claro, né, mas longe de ter sido a totalidade da emenda dos 3 deputados que nós tínhamos. Né? Bem longe o valor do que foi realmente vindo para cá. O restante dos valores que são recebidos estão por lei. Né? Então, por mais que exista ou que queira o governo federal estar alterando, por exemplo, isso é lei. Né? Então, o município, eu vejo de que nós vamos ter uma certa tranquilidade, né? Justamente até pela relação boa que eu tenho com o governador eleito Jorginho Melo. Né? Então, essa relação vai ser muito positiva. Eu vejo aí que os próximos 2 anos à frente da prefeitura serão, de certa forma, tranquila. Quanto a Joinville ser realmente bolsonarista, na sua grande parte, né? Mais de 70%, isso demonstra o quanto o joinvilense ele acredita no empreendedorismo, acredita no livre mercado, né? Isso refletiu nas urnas. Cabe agora ao presidente eleito Lula mostrar de que ele é capaz também de mostrar um bom governo para as pessoas que defendem a liberdade, que defendem o liberalismo, né, econômico. A responsabilidade está muito mais na mão deles do que nossa. Né? Nós vamos cumprir aquilo que nos cabe da responsabilidade do município e cabe ao governo federal agora demonstrar, né, aquilo que prometeu tanto nas urnas, né, de que vai fazer um governo melhor. Então, está aí o desafio e eles é que vão ter que demonstrar para 50% da população brasileira de que não acredita e continua não acreditando, né, no governo de esquerda, que eles são capazes aí de fazer um bom governo. O Piara Boschi continua participando conosco. Piara, sua pergunta? Prefeito, o seu partido teve um bom resultado em Santa Catarina, né? Conseguiu manter a cadeira em Brasília com o Gilson Marques, conseguiu eleger um deputado estadual pela primeira vez, porque na eleição passada o Bruno Souza foi absorvido e o Matheus foi eleito seu candidato. Então é um ganho do Novo. Mas nacionalmente o Novo teve um resultado muito aquém do que se esperava. Apenas 3 deputados, não ultrapassa a cláusula de barreira, passa a viver dificuldades como não é mais obrigado a participar de horário eleitoral, não participa mais do horário eleitoral e não precisa mais ser convidado para participar de debates, além dos fundos partidários eleitoral que vocês já não usavam, então é uma perda menor. Mas são dificuldades que se impõem a um projeto político. Como é que o senhor continua cabendo no Novo? O senhor acha que o seu futuro político é no Novo, diante dessas novas restrições? Bom, Piara, primeiro a sua análise em relação a Santa Catarina, ela é perfeita, né? De fato, a gente teve uma conquista em Santa Catarina, né? O Novo cresceu aqui em Santa Catarina em número de filiados, também em número de votos, nós tivemos aí quase 30% a mais de votos em relação a 2018, né? Fizemos o primeiro deputado estadual
eleito pelo Partido Novo. Isso foi uma conquista não só para o partido, mas também aqui para Joinville, tendo o Matheus Cadorim, também para os bombeiros voluntários, que passam a ter um representante na Assembleia Legislativa para defender a causa dos bombeiros voluntários. Então, realmente uma grande conquista. Em relação ao Novo no Brasil, né, existe sim uma dificuldade, mas não muito maior do que foi aquilo em 2018. Em 2018 nós éramos um partido praticamente sem mandatários e era uma grande ideia, né? E hoje não, hoje nós somos aí com vários mandatários, vários exemplos positivos. O que houve sim foi uma onda muito grande novamente, né? Esse medo da esquerda e direita, né, fez com que as pessoas escolhessem um lado ou outro e acabou aí atropelando o Partido Novo em vários estados, né, da nação, mas o projeto do Partido Novo continua sendo um grande projeto, né, continua sendo um partido que realmente consegue fazer mudanças muito positivas na política, né, por isso que eu acredito que o meu lugar, né, ainda é no Novo. Eu acredito nos valores e princípios do Novo, né, acredito de que nós vamos conseguir retomar o crescimento do partido. Afinal, como partido, não existe nenhum outro partido tão organizado, tão dentro das regras de forma transparente, né? A questão da desfiliação aí do Amoedo também demonstra a coerência do partido, né? Porque não se faz coerente um partido quando o partido se diz de direita e alguém vai lá e, principalmente essa pessoa como um dos fundadores do partido, né, vai lá e defende um projeto de esquerda. Então o partido se mostra coerente, né, e essa coerência que é que o eleitor precisa e quer dos seus políticos, né? Uma hora um político se diz de direita, outra hora se diz de esquerda e ninguém entende mais nada. E o Partido Novo não, ele segue muito claro no seu rumo, nas suas determinações, né? E estamos preparados aí para esses desafios. Inclusive na minha eleição em 2020, eu tinha apenas 13 segundos de televisão, né? Então não foi a televisão, né, que fez com que a gente conseguisse chegar, né? Então, obviamente, nós vamos ter desafios, são maiores, mas estamos preparados aí para seguir adiante. Prefeito Josimar do Petrópolis, parabeniza o senhor aí, diz que, na opinião dele, com certeza o senhor vai ser escolhido ainda o melhor prefeito do país. E ele faz uma pergunta meio futurista aqui, né? A pergunta dele é a seguinte: o senhor pretende se candidatar ao governo do estado em 2026? E se sim, por qual partido seria, já que o Novo não tem espaço de rádio nem TV? Pretende fazer alguma fusão? É a pergunta do nosso ouvinte. Bom, primeiro, obrigado, né, Josimar, pelos elogios. Realmente agradeço, né? Eu acho que a gente ter o reconhecimento da população, esse é o maior presente que a gente pode ter. E de fato eu me sinto muito honrado e muito feliz quando eu ando nas ruas da cidade de Joinville e o joinvilense vem agradecer e vem parabenizar, né, pelo nosso trabalho. Realmente Joinville está com muito mais orgulho da sua cidade, né? O joinvilense tinha perdido o orgulho da sua cidade e agora a gente volta e vê de que houve essa retomada, né? Então eu fico realmente muito feliz. Quanto ao futuro, né, político, nós estamos agora seguindo e pensando, né, nas eleições daqui a 2 anos, né, que temos aí um projeto, né, que acho que de primeira mão, né, vou estar falando, estamos nos organizando realmente para a reeleição, né, que eu acho que esse é o viés, e eu sempre me coloquei como um administrador da cidade, né? Então esse é o projeto inicial, não existe qualquer projeto para o governo do estado ou pensar no governo do estado, né? O que estamos trabalhando é para que a gente possa fazer o melhor para Joinville. Prefeito, a gente comentava um pouquinho, né, sobre política e a pergunta que ele faz é o seguinte, né, o PL inclusive já anunciou que também terá um candidato a prefeito nas próximas eleições aqui para Joinville e aí possivelmente esse candidato não seria Maurício Peixer, atual presidente da Câmara, né? O senhor está contando com o presidente do partido do PL na cidade ou por enquanto não? Eu acredito que o Maurício Peixer, né, ficou em primeira suplência na Assembleia Legislativa e são 11 deputados estaduais pelo PL, né, ele ficou em 12º lugar. Muito provavelmente eu acredito que o Jorginho Melo, né, o governador eleito, deve chamar alguém para alguma secretaria. Isso acontecendo, automaticamente, né, o vereador Maurício Peixer, ele vem daí para ser deputado. Então a gente já trabalha até na composição da Câmara de Vereadores sem o Maurício Peixer, né? Sendo já o Profeta, que é o primeiro suplente dele, já participando. Mas é óbvio que se ele ficar em Joinville, vamos seguir o trabalho
normalmente como a gente vem seguindo e com uma excelente relação com a Câmara de Vereadores. A pergunta é, quem que seria o candidato do PL, né, à prefeitura, então? Ah, não faço ideia. Pergunta está no ar, né? Não Pergunta faço para o ideia. presidente da Câmara, Maurício Peixe. Pergunta de milhões. Prefeito, Lima, parabenizo o prefeito pelo bom trabalho de administração, e a pergunta que eu faço é a seguinte, a respeito da segurança e prevenção às drogas nas escolas. Algum projeto por parte da prefeitura em andamento? Sim, isso é constante, né? Nós temos aí, fora a educação, fora, né, a parte de conscientização, né? Eu fiz também, no nosso governo, nós instituímos e que nós tivéssemos a segurança física em todas as escolas. Isso não era uma realidade, né? Muitas das escolas nós não tínhamos a guarda, a segurança física ali. Então hoje nós temos todas as câmeras em funcionamento, são mais de 5.000 câmeras que abrangem todas as nossas escolas, e também a guarda, né, a vigilância física em todas as escolas, isso justamente para proteger. E temos um projeto de câmeras, aí sim com inteligência artificial, que está em fase final para a gente conseguir executar no próximo ano, que daí a gente dá mais um salto na segurança de Joinville. Então esse é um passo que a gente deve dar para o ano que vem, e também colocando essas câmeras no perímetro das escolas. Então não somente mais câmeras dentro das escolas, mas no entorno das escolas. Então com isso a gente consegue também verificar quem está próximo às escolas, né, e trabalhar na questão da prevenção. O Piara Bosque, a sua pergunta ao nosso convidado de hoje, prefeito de Joinville, Adriano Silva. Bom, prefeito, aliás, eu queria antes comentar que esse Lima perguntando de segurança pública não é o Sargento Lima, né? Não. Reeleito. Mas o que eu queria perguntar é que o senhor não deu para não observar na sua fala sobre minimizando a perda que a cidade tem pela falta pela não reeleição de uma bancada maior de deputados federais, tinha 3, agora vai ter 1, não deu para deixar, o senhor disse que as emendas não eram tão focadas em Joinville, não eram tão concentradas em Joinville, não deu para deixar de observar uma certa crítica a 2 adversários políticos, Rodrigo Coelho e Darcy de Matos, que não se reelegeram deputados federais. O senhor já conversou com Zé Trovão, o deputado federal da região, a partir de agora, a partir do ano que vem. O senhor conversou com ele sobre essa questão de focar as emendas mais aqui em Joinville, sobre a atuação dele? Como é que foi essa conversa? Olha, Piara, nós tivemos uma primeira conversa, porque eu pessoalmente não conhecia, né, o deputado eleito Zé Trovão, então nós fizemos essa conversa para nos conhecermos, né, mostrarmos como a Prefeitura de Joinville vem trabalhando, quais são os projetos, de como que a gente também orienta os deputados a indicarem as emendas, porque uma emenda ela é muito bem-vinda, obviamente, todo recurso é bem-vindo, mas principalmente quando se é conversado com a Prefeitura antes, porque se vem uma emenda sem conversar com a Prefeitura, na maioria das vezes o prazo entre você fazer o projeto executivo, licitar e usar a emenda, você corre o risco de perder esse dinheiro, porque é muito burocrático esse tempo, né? Então essa conversa é fundamental, que o parlamentar ele tenha com o poder executivo, né, que esteja alinhado entre esses 2 poderes. Então isso é que nós colocamos, obviamente a gente espera, né, esse ponto aí do Zé Trovão, que ele tenha esse olhar. E também não podemos esquecer que nós temos agora uma senadora por Joinville, né, e um senador ele chega a ter quase 25 milhões de reais em emendas, né? Então a dona Ivete, né, que é a senadora, a gente espera efetivamente que através do Senado a gente tenha emendas muito maiores do que a gente sempre teve, né? Então existe e pode haver uma compensação através do Senado Federal, através da senadora Ivete. Prefeito, as perguntas não param de chegar, né? Gostaríamos de ter aqui uma manhã inteira com o senhor, viu? Porque o que vem de pergunta... Silvio do Costa Silva, parabenizo o prefeito pela excelente administração e pergunto a ele sobre a questão da área central, onde tem ali vários moradores de rua e usuários de drogas. O que a prefeitura está fazendo para eliminar isso efetivamente, prefeito? Bastante coisa, nós criamos todo um projeto, né, e esse projeto ele já está funcionando, né, quando nós assumimos o governo, não existia um programa organizado
para moradores de rua, né? Então, inclusive, ano passado fizemos aquela campanha de inverno no Abel Schutz, porque não existiam alojamentos, por exemplo, para essas pessoas. Então, eles ficavam efetivamente nas ruas. Agora, nós temos em torno de 160 alojamentos, sempre montados, né? Nós temos os restaurantes populares funcionando de almoço, café da manhã, almoço e janta, todos os dias, porque antes só se dava almoço de segunda a sexta-feira, como se essas pessoas tivessem fome só no almoço de segunda a sexta-feira. Né? E nós temos uma equipe de abordagem também. Então, hoje, eu posso dizer com todas as palavras de que só mora na rua quem quer. Né? Porque nós hoje conseguimos efetivamente abordar as pessoas, verificar a situação, levar para alojamentos temporários, indicá-los ao trabalho. Temos inclusive vários convênios com indústrias em Joinville que eles, né, recebem essas pessoas, né, com prioridade para que eles possam restabelecer, né, a organização social na sua vida. Agora, o grande problema, sem dúvida nenhuma, é o morador de rua que tem alguma dependência química, álcool ou drogas. Esse é um grande problema, né, porque nós, inclusive, temos hoje convênios com clínicas para esse atendimento. Joinville não tinha antes e agora nós temos, né, para a gente poder fazer essas pessoas irem para lá, mas quando ela não quer, a gente não consegue obrigá-los a ir. Né? A questão de obrigação é extremamente burocrático, né? Existe todo um processo legal, é a última ponta só que o município pode fazer e também com uma indicação médica. Né? Então nós temos a questão compulsória, né, que poderia haver, mas é um processo difícil de ser aplicado, justamente por tantas regras que impedem, por exemplo, o município de ter isso como uma ação diária. Então, de fato, as drogas são aí o principal desafio quanto aos moradores de rua. E essa é uma realidade não só em Joinville, como uma realidade em todo o Brasil. Nós vemos São Paulo, né, cheio de morador de rua, em outras cidades também de médio e pequeno porte no Brasil e nos próprios Estados Unidos. Né? Quem vai à Califórnia hoje fica extremamente assustado com a quantidade de moradores de rua no Brasil. Então é um problema mundial, a droga se torna um problema mundial. Né? E muito me assusta quando um governo, né, assume agora o Brasil e é a favor da liberação das drogas. Né? Então isso me assusta porque a gente já tem um problema endêmico, né, na sociedade, já temos famílias sendo destruídas pelas drogas, né, e agora temos um governo aí que defende a liberdade das drogas. Então isso vem justamente na contramão de tudo aquilo que a gente vê que tem que ser feito. Prefeito, queria voltar a um tema que é o da saúde. O senhor até comentou agora há pouco, né, sobre a necessidade do apoio do governo do estado, e o senhor tem uma boa relação com o governador eleito, aliás, apoiou Jorginho Melo na corrida, né, durante a eleição e tudo mais. Hospital Municipal São José, 1.300 funcionários, uma folha mensal altíssima, né, que fica, no bom sentido da palavra, nas costas da prefeitura já há muito tempo, e essa sempre foi uma demanda da cidade para que o governo do estado ajude. Agora, a pergunta que ele faz é o seguinte: implantação de uma organização social, OS, no serviço de saúde, aí especificamente sobre o Hospital São José. Isso é uma ação de governo? Isso pode ser implementado em 2023? Como é que está a tratativa sobre esse assunto aqui na cidade? Uma excelente pergunta, Marcos, até porque isso é uma obrigação do gestor público de buscar eficiência na gestão. A gente sempre melhorar aquilo que está sendo feito. Eu fico extremamente chateado como joinvilense, porque o Hospital São José é um excelente equipamento, nós temos excelentes profissionais lá dentro, mas o sistema público de gestão, ele é extremamente danoso a um hospital. Porque hoje o sistema de licitação, você não consegue comprar nada com menos de 3 meses. Isso é em lei. Né? São os tempos que a lei determina uma licitação. E um hospital não tem 3 meses para esperar nada. Quebra um equipamento, o equipamento tem que ser consertado imediatamente, tem que ser trocado imediatamente. Então, quando a gente põe uma OS para administrar, é justamente para ter essa eficiência. A eficiência nas compras, a eficiência na administração, e isso até motivando o próprio funcionário do hospital. Porque quando ele passa a estar dentro de um hospital que funciona, que não falta material, que o equipamento está funcionando, que o hospital
hospital está bem pintado, bem cuidado, obviamente quem trabalha lá dentro se sente mais confortável, né, e motivado, né, e valorizado a trabalhar lá no hospital. Então muito me chateia vários governos que passaram, né, que não tiveram a coragem de assumir nessa postura e buscar essa solução que funciona. Basta a gente ver o Hospital Infantil em Joinville, ele é um hospital do SUS, é um hospital que as pessoas não pagam além dos seus impostos, né? Então, é o que eu digo, não tem nada de graça, né? Então, não dá para dizer que o hospital é de graça, tá? As pessoas pagam o imposto e recebem esse serviço no Hospital Infantil muito bem, e é uma organização social que está lá, né? Então, o joinvilense que já levou suas crianças lá sabe que o hospital funciona, e é isso que a gente deseja para o Hospital São José, um hospital que funcione, que tenha eficiência, que custe menos, afinal, com a organização social, a gente consegue baixar alguns custos, já trazendo, né, uma economia para o município importante, para ser até investido na própria saúde. A gente não precisa, né, tirar da saúde, muito pelo contrário, a saúde ela exige cada vez mais recurso, né, mas a gente tem que buscar eficiência. Então, nós estamos agora em fase final do estudo da organização social, nós contratamos a FIP, que é a fundação da USP, para fazer a modelagem, para mostrar de que ela é economicamente viável, para que quando a gente colocar isso a mercado, as próprias organizações sociais do Brasil possam identificar de que ela é viável, quanto que ela dá de recurso para eles, como que eles têm que administrar, para que a gente possa atrair boas organizações sociais. Então isso deve acontecer, essa virada de chave, para a gente fazer a licitação, a concessão, né, no próximo ano. Prefeito, falando ainda da nossa cidade, né, IBGE ainda continua fazendo levantamento sobre esse número populacional aqui em Joinville. Enfim, deveremos bater aí esse número de 700 mil habitantes? Eu acho que a 700 mil habitantes, eu creio que a gente não deve chegar, mas a gente deve ficar em torno de 650 mil, 670 mil. Né? A primeira previsão ali, eles estão falando de 650, a gente já percebe em cadastros da saúde que a gente tem 620 cadastrados, sendo que nem todas as pessoas frequentam o SUS, né? Então, obviamente, a gente já percebe de que esse número de 604 mil, ele está defasado faz muito tempo, né? E é fundamental que a gente entenda o valor, né, o número real do nosso município. Afinal, muitas políticas, né, de transferência de recursos do governo federal e governo do estado estão atreladas à quantidade populacional. Né? Então, é fundamental que a gente tenha a quantidade exata da população, porque isso vai beneficiar todo o município. E também aqui a gente faz um apelo, né, às pessoas que, porventura, não responderam ainda ao censo, né, que recebam, né, os agentes para responderem, e principalmente as pessoas que moram em condomínios, que a gente está dando muita dificuldade de conseguir agendar com os condôminos no mesmo horário, né, que converse com o seu síndico e o síndico peça, né, ao IBGE via e-mail. Então eles conseguem via e-mail mandar um código, a pessoa digita esse código e ela responde de casa com tranquilidade, né, ao censo. O importante é que todos participem para que a gente tenha o número exato dos números de Joinville para criar as políticas públicas corretas em cima desses números. Prefeito, eu sei que tem que liberar o senhor tem já agenda na sequência. Um minuto para o senhor conversar com a gente rapidamente sobre... Vamos falar sobre festa, né? Passado as eleições, vem aí programação de Natal. Dia 20, abertura, né? Natal Luz em Joinville, né? Dia Exatamente. Falando em festa, semana que vem tem a Festa das Flores, então a gente já convida todo mundo às Festas das Flores, né? Que ela abre ali no feriado do dia 15. Então, e vai ser uma festa incrível. Foi contratado um paisagista que vai fazer um grande investimento lá dentro. Então, ela está muito diferente dos outros anos. Então, a gente realmente chama todos os joinvilenses a participarem dessa festa, que é a festa mais antiga do Brasil. São mais de 80 anos de festa. E terminando a festa no domingo, no dia 20, aí já começa o Natal, no dia 20, domingo à noite. A gente faz a abertura oficial em frente à prefeitura. Nós vamos ter o David Leonardo também fazendo a abertura e um momento ecumênico, né? Importante, e dali em diante começa toda a programação de Natal. E lembrando que esse ano nós vamos ter um grande espetáculo de Natal, né, criado por pessoas que já trabalharam na Disney, trabalharam na Broadway. Então será um espetáculo completamente diferenciado, com grande estrutura, né? É um espetáculo também desenhado para o joinvilense, então a gente vai escutar muitas gírias nossas. Então ele vai realmente ser um espetáculo criativo, animado, músicas muito legais, né? E esses ingressos já estão à venda no site do Instituto Natal de Joinville, né? Então a gente até
fala para as pessoas já se organizarem, porque são 10 noites, então a gente está falando de 37 mil pessoas que vão conseguir esses ingressos, mas que já se organizem em buscar os ingressos, porque afinal só as pessoas que frequentaram as praças públicas ano passado no Natal foram 350 mil. Né? Então, infelizmente, a gente não tem espaço para todo mundo conseguir ver esse espetáculo, então já garanta o seu ingresso. Só para concluir, né, David Leonardo é um joinvilense, está rodando o Brasil com uma mensagem bonita, de fé, e eu tenho certeza que vai emocionar o povo de Joinville também. Nós ficamos muito emocionados e lisonjeados quando ele aceitou. Afinal, ele é uma celebridade hoje no mundo, né, não só no Brasil, né, e ele, como joinvilense, ele disse, olha, eu quero realmente fazer essa entrega ao nosso município, eu quero ser parceiro, quero estar próximo, né, então ele aceitou o nosso convite ali com muita alegria e estará conosco no dia 20 fazendo a abertura. Prefeito, gostaríamos muito de ter o senhor um programa inteiro, ó, tem muita mensagem chegando aqui com pergunta, mas eu prometo que eu vou encaminhar todas essas perguntas, né, para a Prefeitura, para que depois, consequentemente, venha a resposta para os nossos ouvintes. Prefeito, muito obrigado, gostaríamos muito de agradecer pela presença do senhor aqui, é um prazer tê-lo sempre conosco aqui no Jornal da Manhã, desejar um bom trabalho, sucesso e continue olhando pela nossa Joinville, né, que é o mais importante. Fernando, Piara, Marcos, né, eu que agradeço muito pelo espaço, né, que a Jovem Pan sempre tem nos dado, né, e agradeço a todos os joinvilenses também pelo carinho que a gente tem recebido, e vamos continuar em frente, né, a Joinville é forte, Joinville tem capacidade e o Brasil também é forte, então fica aí uma mensagem também de otimismo, uma mensagem, né, de que a gente vai conseguir seguir adiante e criar, né, o ambiente certo para gerar empregos, gerar negócios, né, para que o joinvilense aí tenha muito orgulho da sua cidade. Obrigado, prefeito.